Bom dia, bom dia. Dia 10 de março de 2022. Nós amanhecemos, né? Para um novo dia. Com a graça, com o amor de Deus, com a presença. Bom dia, Francine. Bom dia, Kátia. Estava aqui já estudando mais cedo, lendo, né? Nós estamos já aí, ó, no finalzinho. Ó, o tanto que a gente já leu. Estamos terminando juntos esse livro de como usar as leis da mente. Pode ver que o livro vem todo trabalhando, reforçando uma fé, uma crença, um paradigma, não é? Que coloca a gente diante da vida com um olhar de presença, com um olhar de ânimo, com um olhar de fé, na perspectiva de que só existe uma força, um poder, só existe um Deus, só existe uma energia criadora de tudo e nós somos feitos dessa matéria de Deus. Deus nos fez terrenos, nos fez para esse planeta, nos misturou na terra, no ar, no oxigênio, água, né? É interessante que quando a gente vai estudar na Bíblia a criação do ser humano, na história bíblica, quando Deus criou o ser humano já existia várias coisas. Inclusive fala no texto que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí quando a gente vai ver do que o ser humano é constituído, anotei isso ontem em algum lugar, estava vendo os minerais dos quais nós somos feitos. Deixa eu ver se está aqui. Muito, muito legal. Não está nesse papel aqui não, depois eu vou pegar. Bem interessante. E nós sabemos que nós somos constituídos de água, muita água, né? É como se a gente fosse assim, umas mini terras ambulantes, cheios da energia de Deus, do sopro de Deus. E a Bíblia fala que Deus fez um boneco de terra e soprou nas narinas desse boneco, dando-lhe alma, espírito de vida. Então, seja o que for, como for, nós somos feitos de Deus e de tudo mais que Ele criou. Nós não somos das primeiras criaturas. Quando nós viemos à existência, já existia muita coisa aí. Muito bonito isso, é tudo muito pacífico, sabe? Traz paz, traz calma. E é o que nós estamos trabalhando, compreender todo esse poder que há na mente. E eu quero parar de colocar a mão na cabeça para quando eu falar mente, porque tem feito sentido para mim que mente é um dos tipos de corpo nosso, né? O corpo mental. A mente está em tudo, está em todo o nosso ser, tudo pensa. A mão pensa, o pé pensa, o coração pensa, a cabeça pensa, o pescoço pensa, o olho pensa. O mental, é a percepção, é entender que nós podemos escolher o mental da paz, da abundância, da bondade, do amor,
da paz, da prosperidade, do consolo, da alegria, da gratidão, da aceitação, de tudo que é bom. É muito maravilhoso essas coisas. Vamos ver? Agora a gente entra num capítulo muito interessante, capítulo 12. Já ir andando para o final desse livro, que tem 14 capítulos, e a gente já está aí. Não, tem 15 capítulos, nós estamos no 12, onde Joseph Murphy vai falar sobre a compreensão dele, sobre o significado de Satanás, de diabo. Nós somos de uma cultura muito impregnada pelo medo do castigo, pelo medo de Deus, por uma figura de Deus assim, masculina, autoritária e pronto para castigar, não é? E a gente está numa cultura muito impregnada também de que tem um poder muito forte, que é o diabo. É quase um segundo poder, né? Tem o bem e o mal. E a figura de diabo, de Satanás, de inferno, a compreensão, a ideia disso é muito difundida e utilizada. Bom dia, Andiara. Muito utilizada para amedrontar as pessoas e serve muito para dominação, para controle de comportamentos. É como passar medo em crianças, falando, né, do bicho papão vai te pegar. E aí vamos ver assim uma outra visão, uma outra forma de olhar, de pensar, um outro aspecto que esse autor coloca sobre significado de Satanás, de diabo, de serpente, tá? Eu vou ler aqui com vocês e vou compartilhando umas sacadas, umas fichas que caíram, que vão caindo para mim. Às vezes algumas caem aqui enquanto eu tô lendo com vocês. Não existe senão uma força. E ele coloca um texto bíblico de Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, já que só existe um Deus, que só Deus existe, o diabo não existe. Como é isso, Luciane? Vamos lá. Já que Deus é o ser, o diabo é o não ser. Em outras palavras, o diabo não existe, conforme o juiz Troward mostrou com muita lucidez em seu livro Mistérios Bíblicos e Compreensão Bíblica. E ele, olha essa frase, é precisamente esse fato da não existência que forma o diabo. É a força que na aparência é e que na realidade não é. Em outras palavras, é a força do negativo. E aí eu me lembrei de um texto bíblico que fala que Satanás é o pai da mentira. É o criador da mentira, do não ser. São os pensamentos mentirosos. São os pensamentos de engano que destrói as pessoas. E porque nos destrói tudo ao nosso redor, destrói a natureza, destrói os relacionamentos, destrói a humanidade. E aí lembra daquilo que eu estou explicando para vocês, do que a mecânica quântica fala e explica, de uma energia muito forte, assim, o que já se conseguiu estudar é um nível de energia. Olha, os primeiros experimentos que eu achei relatos
que alguns professores ensinam, é de 1805, mas assim, dos cientistas encontraram o que eles chamam de vácuo quântico ou campo escalar. Acho que daí que vem quando a gente estuda os campos, né, e fala que toda a informação está no campo, porque tudo é energia e tudo é informação e nada se perde. Então tem uma energia tão forte nesse vácuo quântico. E o que a gente chama de forte? O que faz uma energia ser forte? O nível de vibração energética dela. Gente, vibra tanto que não dá para medir. E dizem os pesquisadores que qualquer coisa que for colocada, que for jogada nesse vácuo quântico, desintegra, deixa de existir na forma de massa. Sabe, se jogar um ser vivo lá, não tem nem sangue, desintegra. Porque tudo que é massa vira energia pura. E aí, conforme vai diminuindo, mas esse diminuindo é ínfimo, a gente nem percebe. Nós vibramos bastante. Nossos pensamentos, quanto mais a gente cria, quando a gente está num momento de criatividade, é um momento de alta vibração energética. Mas conforme essa vibração vai diminuindo, é que vai sendo formado a massa. Então, primeiro forma o bóson de Higgs, aí vai formando lá neutrinos, quarks, é nome que não acaba mais, gente, do que já se descobriram, olha. Vem o spin, que é uma propriedade quântica dos férmions, que são os tijolos constituintes da matéria. Depois vem o neutrino, que é a menor partícula que uma massa pode ter. E aí fótons, gluons, quarks, prótons, nêutrons. E vai. O nome das partículazinhas. E aí elas vão se colando e vai juntando partículas maiores até formar órgãos e formar seres humanos. Mas é tudo feito de energia. E aí eu até fiz um desenho um dia desse, como se fosse tipo um termômetro assim, lá no topo, a energia pura, puríssima. É Deus onipotente, onisciente, onipresente, porque essa energia está em tudo. Tem uma partícula até, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu anotei, que quando eles acharam ela, eles chamam ela de partícula de Deus. Eu não sei se é esse spin, eu não lembro agora, porque está em tudo. A Kátia disse que essa tabela, eu vou desenhar ela, tá? Eu fui estudando, estou estudando e escrevendo, anotando. Então, qual o risco dela estar assim meio capenga, meio boba. Mas eu vou fazer, vou dar uma verificada hoje e vou colocar para vocês, tá bom? Quem não tiver meu WhatsApp, gente, anota aí. Tô anotando aqui e faz contato pra gente trocar ideia, conversar, mandar material. Coloquei aí, tá? Então, fez muito sentido para mim quando a Bíblia fala que Satanás, que o diabo é o pai da mentira. Ele é o não ser, Quando eu fiz esse desenho, vou chamar de tabela, igual a Kátia falou, né? Eu pensei tipo um termômetro que com a frequência mais alta. Também o nome não deve ser termômetro, a gente vai achar uns nomes para essas coisas, já deve ter tudo aí na internet. A frequência mais alta, a energia mais pura é Deus, mas aí se vai baixando a frequência e vai criando coisas, massa. Vem lá o topo, lá embaixo dessa energia quântica, dessa vibração, é o inferno. É o diabo, são os pensamentos, os sentimentos, as emoções, até chegar na falta de emoção, nas energias mais baixas. É o verdadeiro inferno.
Mas é tão interessante porque num passe de mágica, num salto quântico, sai de lá e vai para o céu. Como Jesus falou para aqueles ladrões que estavam do lado dele na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe? A hora que nós mudarmos a nossa mentalidade, a gente entra na glória, a gente entra no céu. O símbolo de quando Jesus ressuscita, que rasga o véu do templo e esse véu rasga de cima para baixo. É tremendo. É Deus abrindo todos os caminhos. É isso que é o papel de Jesus, a figura de Jesus, o símbolo da vinda, da morte, da ressurreição. É abrir esse caminho. Por isso que a gente fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem não vai ao Pai através dele não chega, mas é assim, é porque rasgou esse véu. Vai para Deus no teu pensar. Pensamentos de amor, pensamentos de gratidão, de aceitação, de abundância, de beleza, de saúde, de consolo, de aceitação. A gente pode estar atravessando a pior fase da vida da gente. Né? Tem um texto bíblico que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, ainda que os meus pensamentos sejam só trevas, eu vou parar de ter medo. Eu vou lembrar que Deus está comigo, está em mim, que eu sou feita de Deus. E vou voltar a pensar no que é bom. Vou voltar a confiar, a crer, a amar. Então lá nessa tabelinha que eu desenhei lá embaixo, eu chamei de inferno o medo, o pavor. E lá no alto da tabela, Deus, o amor. E a Bíblia fala, né, que Deus é amor. Olha que interessante que ele vai explicando pra gente. O olho era chamado o diabo. Nos ensinamentos do antigo tarô, os místicos hebraicos chamavam o diabo de Ayuin, eu não sei como que pronuncia, que é a 16ª letra do alfabeto hebraico, que se escreve Oim, significando o olho como órgão de visão. Também significa hilaridade. O olho serve somente para a aparência superficial das coisas. O povo costumava dizer: o sol nasce no leste e se põe no oeste, ou então, a terra é chata e não se move. A ciência, no entanto, já esclareceu agora como o olho falha a respeito disso. O sol não se levanta e nem se põe, a terra não é chata e não fica estacionária. A ciência atual, por exemplo, torna claro que nós não vemos as coisas como as mesmas realmente são. O universo é feito de densidades, frequências e intensidades. O nosso corpo é plástico, poroso e maleável. Compõe-se simplesmente de ondas de luz, de átomos e moléculas que giram numa tremenda velocidade. Os nossos olhos possuem a capacidade para ver em 3 dimensões. Os conhecimentos secretos dos hebreus iam além do que a ciência moderna sabe a respeito da natureza ilusória da matéria. E também as limitações dos nossos olhos. E daí vem a atribuição de hilaridade para a letra Ayin, que significa olho. Precisamos nos lembrar que Ayin se refere àquilo que parece ser mais do que aquilo que realmente é. É mais a ilusão do que a realidade. É por isso que a hilaridade tem alguma coisa a ver com a palavra diabo. A verdadeira significação da palavra diabo para os místicos hebraicos é
o difamador, ou seja, aquele que fala mal de Deus. O olho também difama o fato, porque ele só vê a sua aparência externa. É incrível isso, gente. Quando nós lidamos com demônios, com espíritos malignos, na verdade nós estamos lidando com os pensamentos negativos, os pensamentos mais baixos que negam Deus, que negam o poder de Deus, que negam a existência de Deus, que negam o amor de Deus. Gente, qual a melhor forma, qual a forma sustentável de expulsar esses demônios? De exorcizar, de libertar a si mesmo e aos outros? Através do amor. Amando, porque é o amor que restabelece a fé, é o amor que traz esperança, é o amor que traz alegria. É por amor que se aceita e que se agradece. Tudo que for pelo medo não gera amor, não cura e não liberta de fato, né? Então, cada dia isso fortalece para minha compreensão que a saída para todas as coisas é o amor. A cura para todas as coisas é o amor e só o amor. E aí ele continua, eu vou ler só mais um pedacinho aqui. Deus de pernas para o ar. E ele vai falar que os antigos místicos hebraicos diziam que o diabo era Deus de pernas para o ar. Em outras palavras, o diabo é Deus de forma como é mal compreendido pelos povos primitivos e ignorantes. É interessante. Que o diabo como uma segunda força, um segundo poder, um segundo Deus, o Deus do mal, não existe. Foi criado para justificar o mal que impera no mundo. Esse mal, no entanto, resulta da nossa falta de compreensão, do uso e da aplicação errada que fazemos da única força. E eu estou me lembrando aqui que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. O diabo é o pai da mentira. Então, quando a gente conhece a verdade nos liberta do quê? Da mentira. É muito perfeito isso. É a nível de compreensão. Então, realmente, a gente não precisa ficar gritando uns com os outros, né? No desespero, fazendo exorcismos com medo, maltratando pessoas. Nós precisamos amar, amar e amar, acolher e explicar. Lembra aquele capítulo que a gente leu? Que a libertação, a cura, a compreensão, o poder vem pela explicação? A explicação cheia de unção. O que é unção? Amor. De fé e de esperança. A Bíblia diz que no fim vai prevalecer o amor, a fé e a esperança. Porém, desses três, o maior é o amor. Gente, isso é tremendo. Nós todos somos seres com capacidade para escolher e querer. E estamos aqui para evoluir. E para aprender as leis da vida, a fim de aplicá-las corretamente. O mal é tudo aquilo que não for bem compreendido ou aplicado. Se não escolhermos o que é bom, seremos punidos com a reação negativa oriunda do subconsciente. Esse será o preço a pagar pela escolha errada. Quando nós enveredamos pela mentira, pela negação de Deus, pela falta de amor, pelos pensamentos negativos, pela desesperança, o nosso subconsciente reage. Todo ser reage, a gente sofre, a gente entra em sofrimento. Precisamos ter cuidado para não ficar sofrendo com invenções humanas,
né? Muitas vezes de dominação. É muito tremendo. E o autor fala aqui, assim, que legal, que a palavra traduzida na Bíblia mais original para diabo é um espírito do mal. Não é o espírito do mal, é um espírito do mal. O autor fala aqui que Jesus expulsou os diabos, que são formas negativas do pensamento. Ele curava as pessoas e libertava as pessoas delas mesmas, dos pensamentos ruins, das vibrações energéticas mais baixas. Na verdade, ele libertava, expulsava e curava as pessoas de pensamentos e sentimentos de ódio, de inveja, hostilidade, ressentimento, vingança, autocondenação, pena de si mesmo. Quantas vezes ele curou e expulsou demônios falando, vai e não peques mais. Se ninguém te condenou, eu não te condeno. Grande fé que você tem. Você está curado. É tremendo isso. Uma mulher, né, que estava com hemorragia, tocou nele, e ele falou para os discípulos, eu senti que saiu o poder de mim. Aquela mulher tinha uma fé tão grande, ela alcançou um nível de poder mental que ela tocou em Jesus e pegou o poder do próprio Deus. Ela foi lá no vácuo quântico, subiu tanto energeticamente. Uau! É isso que nós estamos aprendendo. Ter uma fé pura, limpa, sem medo. Sem medo de um poder externo que vai vir e tomar posse da gente. Sabe quais os poderes externos que tomam posse da gente? Que a gente fica possuído, endemoniados? Quando a gente vai permitindo os nossos 5 sentidos, ou os nossos todos sentidos que a gente ainda não conhece, ficar captando pensamento negativo, sentimento negativo, através dos olhos, da mente, do cheiro, do paladar, do ouvido, do toque. Eu repito novamente, por isso que a gente tem que cuidar, que música que a gente escuta, que a gente está comendo, porque tem alimentos que não são bons alimentos mesmo, que não são alimentos puros, orgânicos, da terra, da vida, a gente chama de alimentos de Deus, que baixa a vibração energética da gente, sabe? E aí a gente vai se contaminando com letras de músicas que levam a gente para baixo, com coisas que a gente assiste, que nega Deus, que nega o amor de Deus, que nega o poder, a presença, essa energia pura, que alimenta ódio, que alimenta rancor, que alimenta fofoca, que alimenta mentira. Aí a gente vai ficando possuído, endemoniados, porque a gente vai ficando cheio de pensamentos ruins, cada vez mais distantes do amor. Como somos libertos, voltando para Deus, purificando a mente. E eu falei isso ontem. Quando a gente vai purificando a mente, chega uma hora que só purificar os pensamentos não serve, porque os pensamentos vão subindo e vão ficando bons, que a gente começa a ter pensamentos de amor por nós mesmos, de cuidados com o corpo, com a saúde. A gente já começa a intuir que precisa mudar a alimentação, que precisa mexer no sono. E vai, gente. Você começa a olhar para a natureza de forma diferente. E aí eu não sei contar muito, porque eu também estou fazendo essa jornada, né? Mas que é maravilhoso, é. Então, o autor cita um outro autor aqui de um nome diferente, que eu não sei falar, Swedenborg. A essência do inferno está no desejo de controlarmos os outros. Nossa, eu falo isso e vem à minha memória o quanto eu já fiz isso.
Mas eu senti agora aqui uma moleza, mas senti uma alegria, uma gratidão, porque eu venho entendendo isso há um tempo. Você vê que a gente estuda as coisas, compartilha, mas cada um é livre para entender no seu tempo, da sua forma, na sua linguagem. Há alguns anos, minha mente vem sendo trabalhada nisso, para respeitar e amar. Os nomes que cada um coloca nas coisas, os ritos e rituais que cada pessoa usa para sentir Deus, para se chegar a Deus. Eu respeito, gente, eu sinto assim, um respeito, eu honro a fé de cada pessoa, o caminho que cada pessoa está trilhando e a forma que a consciência de cada um vai se despertar. E a gente faz cada um o seu papel. Eu compartilho como a minha consciência se desperta, o que eu sinto. E aí, quanto mais pessoas esse linguajar meu alcançar e fizer sentido e ressoar, a gente vai junto. Mas não importa se são muitas, se são poucas. Não estamos correndo atrás de números, não mais. Estamos só fazendo o nosso trabalho. Repassando aquilo que recebemos. E tem muita gente boa, diferente de mim, recebendo maravilhosamente e repassando também num outro linguajar, de uma outra forma. E alcançando mais e mais pessoas. Então a gente vai, um dia de cada vez. Os demônios são formas negativas de pensamento, altamente destrutivos. E que resultam em emoções negativas destrutivas. E essas emoções e esses pensamentos, quando vão se fixando no inconsciente de alguém, obriga as pessoas a dar-lhes vazão. Sabe? Quando a pessoa já passa a ser dominada pelo pensamento e pelas emoções. Aí esse é o nosso trabalho. Despertar, acordar as pessoas para as pessoas voltarem para o domínio de suas vidas. Essas emoções ocultas no subconsciente precisa ter uma saída que resulte e acaba resultando em toda sorte de caos e sofrimentos, né? E aí, amanhã a gente continua. E ele vai falar que a dor é uma consequência. Como que a gente vai conquistando os obstáculos. Vai esclarecer o texto bíblico sobre a queda de Lúcifer. E a gente vai continuar, porque já estamos em 32 minutos. Respira fundo e vamos agradecer. Agradecer por estarmos entendendo as coisas. Agradecer por estarmos tendo esse domínio sobre o que pensamos, sobre o que recebemos, sobre o que colocamos dentro de nós. E por estarmos conscientes de entregar, de dar, de amar. Vamos lá? Ai, grande Deus, poderoso Deus, amoroso Deus, nós agradecemos, eu agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão pela vida. Porque tu és o todo. Porque eu sou feita de ti, sou feita de Deus. Gratidão por essas compreensões. Gratidão por compreendermos que curando os nossos pensamentos, curamos o nosso ser. Gratidão por toda a beleza da natureza que nos cerca. Ancorando a presença de Deus no planeta Terra. Gratidão por toda a beleza e a riqueza da natureza, nas flores, nas plantas, nos animais, nos insetos, nas pedras, na água, nas montanhas, no ar, nas estrelas, na lua, no sol, nas galáxias. Obrigada porque toda a natureza proclama
a grandeza, o poder de Deus e me faz lembrar quem sou e me faz ter fé e esperança e amor. Obrigada, obrigada e obrigada. Grande beijo, gente. Gratidão. Até amanhã, às 5 horas da manhã. Com a graça de Deus. Beijo. Tchau.